Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no episódio de hoje, vamos iniciar os comentários acerca do informativo 1017 do STF. Tem alguns julgamentos importantes no que atina a nossa matéria, que é direito constitucional, direito público, e eu quero começar com um julgamento sobre o censo demográfico do IBGE. Então se liga nessa questão. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, que a gente coloca vários vídeos durante a semana, que o caso foi da ação civil originária 3508. Ação civil originária 3508. O que é que aconteceu nesse caso? A União, ela decidiu não realizar o censo demográfico 2020. Né? Como ela decidiu não realizar? Ela decidiu não realizar através da Lei 14.144 de 2021, que é a Lei Orçamentária Anual, que não previu dotações orçamentárias para a realização do censo demográfico. Né? É preciso uma certa quantia de receita, uma certa quantia de despesa, nesse caso, que vão ser gastas para realizar o censo. Né? E o censo é importante em vários aspectos, né? Você, com o censo, é possível definir qual é o mapa da população brasileira, no que diz respeito a quantidade de pessoas que existem no Brasil, como estão essas pessoas no nível empregatício, que móveis essas pessoas têm em casa, que eletrodomésticos têm em casa, quantas casas, quantos carros. Então é possível definir, estabelecer que população é essa, a população brasileira, né? E quando a União ela decide não fazer esse censo demográfico, ela deixa de identificar quais são os reais problemas do Brasil com esse censo a respeito da população. E isso gera alguns problemas no que atina à eficácia de políticas públicas e também gera problemas institucionais, porque algumas formas de repasse de recursos públicos da União para os estados, eles ficam prejudicados na medida em que a quantidade de receita que vão ser repassadas depende do censo, dentre outras coisas, do censo demográfico. Então, entendeu basicamente a importância do censo, espero que vocês tenham entendido. Então, o que é que aconteceu? A União não incluiu receita para a realização do censo 2020 na Lei 14.144 de 2021, Lei Orçamentária Anual. O que é que aconteceu? O governo do Maranhão, ele ajuizou a ACO 3508, que é a Ação Civil Originária, né? Essa é a sigla da ACO. E o que é que ele alegou, o governo do Maranhão? Em primeiro lugar, ele alegou que a falta de dados sobre a população pode abalar o pacto federativo. O pacto federativo, na medida em que abala as próprias receitas tributárias do estado do Maranhão, mas de todos os estados, porque gera diminuição das transferências de verbas. A gente vai ver se isso é verdade ou não, essa diminuição de transferências de verbas. Como eu disse, alguns índices de repasse de verbas da União para municípios, ele é feito com base no censo. E o último censo foi em 2010. Né? Então, quando a gente fica 10 anos sem fazer um censo, a gente não sabe como está realmente a população brasileira, beleza? Segunda alegação é que a não realização do censo causa desequilíbrio na viabilização de ações governamentais, mediante a dificuldade de execução de políticas públicas, como eu tinha dito anteriormente na introdução desse vídeo para vocês. O que gera prejuízo à autonomia dos entes federativos, diz o Estado do Maranhão. A questão central, como vocês podem ver, é a ofensa ao Pacto Federativo. Então, essa ACO 3508 trata de ofensa ao Pacto Federativo.
Vamos analisar a questão da obrigação da União, né? Onde é que a gente pode buscar, do ponto de vista legislativo, para a gente analisar essa obrigação da União? Lei 8.184 de 91. Lei 8.184 de 91, logo no artigo 1º. Vai dizer que vai falar sobre a periodicidade dos censos demográficos e censos econômicos que é realizado pelo IBGE. E esse artigo 1º, vamos esquecer um pouco os censos econômicos, vamos ver o censo demográfico. Esse artigo 1º vai dizer que esse censo demográfico pode ser feito em até 10 anos. Podem ser feitos em até 10 anos com essa obrigação, digamos assim, negativa. O povo está dizendo que está sem som aqui, vamos tirar aqui. Essa obrigação negativa, dizendo que não pode exceder a 10 anos os censos demográficos, né? Então, o Poder Legislativo, ao editar essa lei 8.184, ele reconheceu o quê? A essencialidade do censo demográfico. É essencial realizar o censo demográfico. E outra questão aqui, embora o presidente da República, tenha alguma discricionariedade na realização desse censo enquanto gestor público. O que é discricionariedade? Vocês aprendem em direito administrativo que a discricionariedade é aquela avaliação do gestor público para realizar determinado ato administrativo ou realizar determinada política pública, levando em conta questões de oportunidade, ou seja, o momento em que ele acha mais oportuno, e questão de conveniência, se vale a pena fazer ou não. E isso é feito por uma lei, quando a lei dá margem para esse gestor público atuar e escolher qual é o momento adequado, qual é o momento mais oportuno, né? E a Lei 8.184 de 91, ela vai estabelecer que há essa discricionariedade, mas essa discricionariedade não é total, porque ela diz que a realização do censo pode ser feita em até 10 anos. Então cabe ao gestor, no caso o presidente da República, analisar durante 10 anos qual é o momento mais adequado de fazer. Mas ele não pode ultrapassar esses 10 anos, né? Quando ele ultrapassa esses 10 anos, considerando que a lei considera essencial a realização desse censo, ele vai estar incorrendo em uma ilegalidade. Ele não pode fazer isso, né? Quando eu iniciei esse episódio, eu falei para vocês que o Estado do Maranhão, na ACO 3508, ele fala que quando o Poder Executivo não reserva dotação orçamentária para a realização do censo demográfico, ele ofende o Pacto Federativo. Então, vamos analisar o que é o Pacto Federativo, né? Um Pacto Federativo é o conjunto de regras constitucionais que determina uma série de obrigações, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Obrigações financeiras, obrigações legais, obrigações no que atina à arrecadação de recursos, quais são os campos de atuação desses entes federativos, quais são as competências desses entes federativos. Isso porque a gente vive numa federação. Vocês estudaram em teoria do Estado que uma federação é um poder que não é centralizado no governo federal. De modo que existem vários entes que possuem autonomia político-administrativa. Não é isso que diz o artigo 18 da Constituição, quando vai dizer a União, Estados, Distrito Federal e municípios são todos autônomos nos termos dessa Constituição. Ou seja, a gente é uma federação, República Federativa do Brasil. E em uma federação, como eu disse, esse poder é disperso, né? É disperso entre esses entes federativos, e eles têm campos de atuação próprios, né? E de acordo com a engenharia constitucional, no caso da engenharia constitucional brasileira, existem condutas da União
que podem afetar estados e municípios, porque a União, como detém a maior quantidade de receita, a Constituição determinou que a União tem que transferir obrigatoriamente essa receita para os estados e para os municípios, parte dessa receita. Então, se a União discricionariamente, contra a lei que eu mencionei, a Lei 8.184, ela decide não realizar o censo demográfico, e se a quantidade de receita que estados e municípios eles recebem pode variar de acordo com o censo demográfico, se ela deixa de realizar esse censo demográfico, ela está afetando os estados e municípios, logo ela está afetando esse pacto federativo, né? Por quê? Porque ela, de um certo modo, no que atina principalmente a políticas públicas, ela inviabiliza o acompanhamento do resultado de determinadas políticas sociais dos diversos governos, tanto o federal, mas também o estadual, o distrital e o municipal. De modo que, se você não conhece a população brasileira, e uma das formas de conhecer efetivamente a população brasileira é através do censo demográfico, você não consegue escolher quais são as políticas públicas melhores para a realização. A escolha das políticas públicas ela vai variar de acordo com que população você está lidando. E isso é o censo demográfico que vai realizar. Inclusive, o capital privado, a iniciativa privada, ela vai alocar recursos de acordo com determinadas demandas, né? Então, se é possível conhecer que população é essa, que mercado de consumo é esse, o capital privado vai investir ou não, e também a realização do censo não viabiliza não incentiva o investimento privado. Juridicamente, o que é mais importante aqui é que a não realização do censo, ela impede o levantamento dos indicadores necessários para a atualização do FPE e do FPM. O que é isso? É o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Vamos nos concentrar no Fundo de Participação dos Municípios. O que é isso? O Fundo de Participação dos Municípios é a maneira como a União, ou seja, o governo federal, ele repassa as verbas para os municípios brasileiros. Porque o nível de receita, a quantidade de receita que ele vai repassar, dentre inúmeros fatores, e isso vai variar pela proporção do número de habitantes que tem esse determinado município, e esse número de habitantes é averiguado pelo IBGE, né? Pelo IBGE. E o censo demográfico vai realizar essa questão. Veja como isso é importante, porque recentemente a Lei Complementar 165 de 2019, ela determinou o congelamento dos coeficientes individuais de distribuição desse Fundo de Participação dos Municípios, que estavam previstos lá na Lei 91, Lei Complementar 91 de 97. Até quando? Até que fosse feito novamente o recenseamento, ou seja, esse censo demográfico. O último censo foi em 2010. Então, veja como isso é importante e isso afeta as receitas. Os coeficientes individuais estão congelados desde 2018. Desde 2018. Então, em tese, é possível que os municípios eles tenham o direito, pela obrigação constitucional, de receber mais receita, e essa transferência de receitas a mais está sendo inviabilizada porque a União não realiza o censo demográfico, né? Então, veja que tem alguma razão o Estado do Maranhão, quando ele ajuiza essa ação civil originária, e ele diz que quando não se realiza o censo, ele se prejudica, os municípios maranhenses se prejudicam porque não são transferidas receitas necessárias. Beleza? Ainda tem uma questão de direito material, digamos assim, constitucional, em que quando a gente fala de direitos sociais, né, a gente fala tanto da necessidade que o Estado tem de intervir
na sociedade, né? Os direitos individuais são aqueles que exigem uma abstenção do Estado, né, para a proteção da esfera individual. Os direitos sociais, diferentemente, exigem uma intervenção do Estado, né? E aí, essa intervenção necessariamente implica o postulado da proteção, que foi criado pelo Tribunal Constitucional alemão, né? E quando você não intervém suficientemente, ou seja, para cumprir as obrigações constitucionais, você pode incidir na chamada proibição da proteção insuficiente ou proteção deficiente. Né? De modo que as obrigações constitucionais precisam de um nível de atuação do Estado, e esse nível de atuação nem sempre pode ser atingido se o gestor público usa de sua discricionariedade de forma ilegal, ou seja, excedendo os limites da lei. E aí, nesse caso, a jurisdição constitucional tem a obrigação de interferir nessa situação para forçar que o gestor público efetive políticas públicas. Beleza? E aí, essa é uma questão material, digamos assim, uma questão material. Qual é a questão de fundo processual? Quem é o competente para realizar esse controle dessa política pública efetiva, esse censo demográfico? Lembre-se que um dos fundamentos da ACO 3508 é o fundamento de que há um conflito federativo. Eu expliquei para vocês o que é um pacto federativo. E a gente tem que ir no 102 da Constituição. O 102 vai dizer que compete ao Supremo Tribunal Federal, originalmente, julgar as causas e conflitos que ameacem o pacto federativo. Conflito entre a União e os Estados, União e Distrito Federal, ou entre uns e outros esses conflitos, né? Inclusive as respectivas entidades da administração direta. Qual é o fundamento, né? Mais uma vez, o fundamento é que o Brasil é uma federação, né? Sendo o Brasil uma federação, vários entes possuem autonomia política, União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Não há uma relação hierárquica entre esses entes, né? De modo que cabe à Corte Constitucional, em uma federação, realizar a equalização desses conflitos que ameacem o Pacto Federativo. Beleza? O que é que o Supremo decidiu, então, nessa ACO 3508, ACO 3508. O plenário decidiu, por maioria, confirmar parcialmente a medida liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio para determinar o seguinte, duas coisas. Primeiro, a adoção de medidas administrativas e legislativas necessárias à realização do censo que deve acontecer em 2022. E a União deve adotar todas as medidas legais necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se refere à previsão de créditos orçamentários para a realização das despesas públicas. Vocês podem me perguntar, bom, mas como a União já fez a lei orçamentária anual, como é que ela poderia modificar? Bom, a lei orçamentária anual pode ser modificada mediante uma lei da mesma estrutura, uma lei da mesma categoria, para modificar essa lei orçamentária e incluir esses créditos que não foram originalmente incluídos, ou seja, cumprindo a decisão da Suprema Corte. Qual é a tese que vocês têm que ficar na cabeça? Para mim, são duas teses. Uma primeira tese de ordem formal e uma outra tese de ordem material. Beleza? A tese de ordem formal é que compete ao STF processar e julgar, com base no 102, inciso 1, a linha F, a ação civil originária que questiona a inércia da administração pública federal relativamente à organização, ao planejamento e à execução do censo demográfico do IBGE. Essa é a tese formal. Qual é a tese material? Configura-se ilegítima a escolha política que, esvaziando as dotações orçamentárias vocacionadas às pesquisas censitárias do IBGE, inibe a produção de dados demográficos essenciais ao acompanhamento dos resultados das políticas públicas sociais do Estado brasileiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse comentário, desse julgamento importantíssimo
do informativo 1017 do STF. Continuem aqui no YouTube, quem é do Instagram, continuem no Instagram, que em breve voltarei com outro vídeo comentando outro julgado desse informativo 1017. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal do blog, beleza? Até mais, até uma próxima, tchau!